Olá, vamos lá para mais uma leitura bíblica diária. Hoje, dia 24/5, Atos, capítulo 28, do 16 ao 31. Terminando, né? O livro de Atos. Vamos ver. Capítulo 28, do 16 ao 31. Diz assim: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: Varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos acerca de ti cartas alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciaste ou disseste de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E, como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ai, que belezinha. Então é isso. Vamos lá, a segunda parte. Calma, pessoa, não acabou ainda, né? Então, dia 24, 1 Samuel 6 e 7. Voltemos lá para o começo da Bíblia. 1 Samuel 6 e 7, a memória hoje tá uma beleza, né? 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 6. Os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram:
qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus, com D minúsculo, óbvio, né? E de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o vosso coração como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração? Porque, pois, endureceríeis o vosso coração como os egípcios e faraós endureceram o seu coração? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após delas à casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa. E assim a enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro. E os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro. E ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo:
Os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Esse foi o capítulo 6, agora tem o 7, porque geralmente a segunda parte são 2 capítulos. Então vamos lá, capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta, ou exorta, eu nunca sei, é com X, exorta ao arrependimento. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses, com D minúsculo, claro. Se você está acompanhando na sua Bíblia aí, você vai ver. Vós, os deuses estranhos, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a deram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Será que é porque jogaram os deuses fora? Parou de adorar outros deuses? Deuses não é só uma imagem de escultura, não é só isso, é também. Mas é o dinheiro, é tudo que você coloca no lugar de Deus. Tudo que você coloca em primeiro lugar antes de Deus, seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja quem for, é ídolo, tá? A gente só adora a Deus em primeiro lugar. Aí depois tem o respeito, né? Tem o cuidado, que é o amar o próximo, mas Deus em primeiro lugar. Então, quando eles jogaram os deuses fora e passaram a adorar a Deus, o que aconteceu? Vitória. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa,
e ali julgava Israel. E edificou ali um altar ao Senhor. Entendeu? É isso aí. Vamos lá. Dia 24, Salmos 53. Salmos 53. Salmo de Davi diz assim: a exigência de Deus e se corrompe. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Masquil de Davi para o cantor Bor sobre Maalate. Então, Salmo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acham em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo é muito bom porque acalenta, né? Então é isso, a leitura de hoje, né? Ali em Atos 28 e 16 a gente leu, né? Deixa eu lembrar direito aqui, o que a gente leu. O finalzinho ali, né? Que Paulo, né? Então, a saga de Paulo ali ainda continuava, ele foi levado de um lado para o outro, passou por naufrágio, passou por tempestade, passou por picada de cobra, passou por açoites, apanhou muito, foi levar, ele já bateu muito também, né? Porque ele fazia o que foi feito com ele antes, mas como ele realmente teve como fala, ele teve uma experiência com Deus, o próprio Jesus falou com ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues ali? E ali ele entendeu, ele teve um milagre com ele, né? Ele enxergou, na verdade ele deixou de enxergar, porque ali o dia que Jesus fala com ele ficou cego, ele só voltou a enxergar quando ele chegou na casa que Jesus falou que era para ele ir, que tal pessoa ia falar com ele. Quando ele falou com essa pessoa, o olho dele se abriu, né? Ele enxergou de novo. E ele teve ali uma experiência com Jesus e ele passou a acreditar, né? Ele passou a acreditar, ele foi, o Espírito Santo de Deus abriu o entendimento dele e ele entendeu que sim, Deus existe, que Jesus existe e que aquela era a verdade. E eu já nasci com isso, né? Não sei porquê, eu acredito que antes mesmo de alguém me contar, e Jesus não veio falar comigo, mas isso sempre teve dentro de mim, por mais que ali na adolescência a gente dá uma rebeldeadazinha assim, mas graças a Deus estou aqui, firme e forte, nunca questionei Deus, porque o que adianta eu questionar o Deus que fez tudo? Mesmo quando acontece uma coisa ruim, uma coisa difícil, que até me aconteceu, né? Algumas vezes, assim, que foi bem difícil, que foi a morte da minha avó, a morte da minha sobrinha, depois, que era uma bebezinha, depois a morte do meu sobrinho, que era um amor, que, assim, o pouco tempo que a gente teve com ele foi muito bom, muito, muito bom mesmo, que era o Vinícius, a minha sobrinha Renatinha, e agora em fevereiro eu tive uma perda, né, eu tava grávida, perdi o bebê, e assim, como que eu vou questionar Deus se é Ele que dá a vida? Ele dá a vida e Ele tira a vida. Todo mundo vai morrer. Uns antes, uns depois. Na verdade, todo mundo na hora certa, que é Ele que determina. E só cabe a nós aceitar. Então, mas eu também já tive uma experiência maravilhosa com Deus, porque eu fumava desde os meus 8 anos de idade. E
no ano de 2015, acho que foi 2015, em 2015, eu orando mesmo, chorando, pedi pra Deus, eu gostava muito de fumar. E eu pedi pra Deus, eu falei, Senhor, eu não quero parar de fumar, porque eu gosto muito de fumar, eu tenho um grande prazer em fumar. Fumava cigarro, né? Mas se for da tua vontade, pela minha saúde, que o Senhor me ajude a parar de fumar. Eu já tinha parado de fumar 8 vezes que eu tinha contado. E assim, eu ficava tão insuportável, porque eu sou uma pessoa difícil, porque eu tenho um gênio meio forte, eu não tenho muita paciência, eu sou nervosa, agitada, ansiosa. E aí toda vez que eu parava de fumar eu ficava pior, porque eu tinha muita dor no corpo, dor na junta, aquela necessidade do cigarro. E aí orando, chorando, pedi pra Deus, falei, ai, eu não quero parar, porque eu não queria mesmo, eu fui sincera, minha oração foi sincera. Mas desde aquele domingo até hoje, eu nunca mais fumei. Eu nunca mais fumei. Só que, detalhe, quando eu parava assim, eu ficava muito nervosa. Então, o Ed chegou já 2 vezes com maço de cigarro e me deu. Ele que nunca fumou, com certeza, ele detestava o cheiro de cigarro que eu tinha. Mas ele preferia me ver fumando do que daquele jeito. E Deus me curou, porque eu não tive abstinência, eu não tive dor no corpo, eu não tive vontade mais de fumar. Então eu tive uma cura na minha vida que só eu sei como que foi, porque eu conto assim, e às vezes a pessoa fala, ai gente, mas quantas pessoas param de fumar? Isso é a coisa mais normal. Pra mim não era. Pra mim não era. Tinha mais de 15 anos que eu fumava, eu gostava muito, eu tinha muito prazer. E sim, é uma doença, é um vício muito forte. Parar de fumar não é fácil, mas graças a Deus ele fez ainda esse milagre para assim deixar mais forte ainda a minha fé, porque gente, é muito legal ter um milagre, é muito legal. Então é isso, né? Então Paulo ali, mesmo com todos os perrengues dele, continuou pregando, não questionou a Deus porque que ele estava apanhando, não questionou a Deus porque que estava tendo aquele naufrágio, porque estava tendo tudo aquelas coisas, e seguiu até o fim da vida dele pregando o que Jesus mandou ele fazer. E eu vou continuar aqui enquanto Deus mandar e me permitir, falando e vivendo a minha vida conforme a vontade dele. Então isso, Paulo, super exemplo para todo mundo, né? Uma conversão maravilhosa. E depois a gente teve, né, primeira Samuel lá falando muito, né, que a gente não tem que ficar retendo as coisas de Deus no lugar errado, né, que era a arca ali, os filisteus tentou roubar para ter como um pigentinho da sorte, alguma coisa. Não deu certo. O que é de Deus é para o povo de Deus. Que Deus tem falado muito assim no meu coração, né? Que eu sinto, Deus nunca veio e falou, não ouvi a voz, mas assim, vou entendendo. Que tem pessoas que não vai abrir o olho, não vai abrir o coração, não quer saber de Deus. Não se preocupe com essas pessoas, continue a orar por elas, que quando for da vontade de Deus, elas vão para Deus. A nós só cabe orar e viver. Que a nossa vida é o maior exemplo para que essas pessoas queiram conhecer esse Deus. Então é isso. Joga os ídolos fora. Ídolo não é só a imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E ali em Salmos, né, o Salmo de Davi, ele falando, qual foi mesmo? 53, né? Ele falando que Deus é fiel, né? Que ele, mesmo aqueles que já conhecem sua palavra, Deus pode fazer eles voltar, né? Voltar a crença em Deus, mas assim, também mais ou menos igual a Hades ali, né? Ah lá, disse o Nécio em seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, cara, Deus é Deus, Deus é Deus. Ele faz e acontece. Não precisa ficar ansioso, preocupado, faz a sua parte, ora, faz jejum, faz oração, faz a sua parte. Ele controla tudo. Se entra uma pessoa ruim no governo, se entra uma pessoa boa, se entra um mais ou menos, não só no governo, mas em tudo, tudo, gente, tudo. Ele não faz coisa ruim. Deus não faz nada de ruim, mas ele permite certas coisas. E as coisas ruins só acontecem porque o homem é mau.
O homem é mau. Deus não queria nada disso. Mas a gente é mau e faz porcaria. Mas é tudo com a permissão de Deus. Até o diabo, para fazer qualquer coisa, ele tem que pedir a permissão de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe cada um. Até amanhã para nossa leitura diária. Fica com Deus.